Fala galera, Professor Jesus na área. Vamos falar agora de atualidades, beleza, pessoal? O seu edital, inclusive, ele tá falando de atualidades relacionadas a ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, hoje a gente vai basicamente falar sobre as ODS, falar sobre essa evolução desse debate sobre a sustentabilidade no contexto da ONU e vamos citar alguns conflitos, algumas questões atuais que, de certa forma, podem ser analisadas sob o prisma das ODS. Na verdade, é sempre importante lembrar que quando a gente fala de atualidades, pode cair praticamente qualquer coisa, né? Então, como o edital está direcionando o estudo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu acredito que fica um pouco mais tranquilo se a gente entender direitinho como é que funciona essa questão desse debate sobre a sustentabilidade, beleza? Vamos lá, galera. Então, aqui vamos falar um pouquinho de atualidades, beleza? Professor Jesus, vamos quebrar tudo. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa destacar é o seguinte, que a gente tem que analisar a ideia das Nações Unidas em relação à questão do desenvolvimento sustentável. Mas antes disso, a gente vai fazer um breve histórico sobre essa questão da sustentabilidade e, basicamente, quando a gente observa esse debate sobre questões ambientais, né, no cenário internacional, é importante dizer que esse debate ele começa a nascer ali por volta dos anos 60 da década passada. Tá? Final dos anos 1960, o mundo passava ali por um contexto de desenvolvimento do que nós chamamos de movimentos de contracultura. Né? Os movimentos de contracultura são aqueles movimentos que olham como o mundo está, né? A sociedade do fim dos anos 60 e fala assim, cara, esse não é o mundo que nós queremos. Né? Não é esse mundo que os meus pais, meus avós construíram que nós queremos. É um mundo, no final dos anos 60, de Guerra Fria rolando, tá? É um mundo de expansão das indústrias, expansão de espaços em que havia esgotamento de recursos naturais. É um contexto de guerra do Vietnã, por exemplo, né? Com o uso de armas químicas. Então, assim, vários movimentos contra a cultura ganharam força, dos quais o movimento hippie foi o mais famoso, né? Que defendia paz e amor, né? Mas também nasce um movimento ambientalista chamado de preservacionistas, tá? Esses preservacionistas, esse primeiro movimento de ambientalista, ele defendia que a sociedade era uma espécie de praga. E conforme a sociedade se expandia, os recursos naturais iam ficando cada vez mais esgotados. Se a gente quer garantir a preservação de alguns espaços, a gente tem que manter esses espaços livres da sociedade. Tá? Era esse pensamento daquela época e que, inclusive, incentiva a criação de algumas áreas de preservação. Inclusive, o termo preservação, né, na origem, a ideia é que seja um espaço em que não tem atividades humanas, né, ou pelo menos não atividades que vão gerar alteração. Esse discurso, inclusive, ele auxiliou o desenvolvimento da primeira conferência internacional sobre questões ambientais da história, que foi a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 72. É uma conferência que, inclusive, trouxe a ideia do desenvolvimento zero. E quando se fala em desenvolvimento zero, cuidado, não é vamos voltar para a Idade das Pedras. Né? Não, do jeito que nós estamos hoje, nós vamos parar. Isso é o desenvolvimento zero. As áreas industriais, elas continuam sendo as áreas industriais. As áreas de produção agrícola continuam sendo áreas de produção agrícola, mas a gente não cria nenhuma área nova. Então a gente para do jeito que nós estamos. Isso foi em 72, tá, pessoal? Só que imagina, cenário de Guerra Fria, duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética disputando pela hegemonia do mundo. Vocês acham que esse discurso colou? Imagina, Estados Unidos e União Soviética falando assim, ah não, vamos parar mesmo, a gente tem, as pessoas têm razão, né? A gente está acabando com o mundo. Vamos parar. Outra questão, mundo periférico, se industrializando. O Brasil mesmo, década de 70, passava pelo milagre econômico do regime militar. Imagina, não, tá bom, vamos parar do jeito que nós estamos. Esse discurso não trouxe efetividade, né? Não teve grande adesão e, consequentemente, essa primeira conferência ambiental da história, que foi a Conferência de Estocolmo, ela foi um grande fiasco, tá? Então, só para a gente colocar aqui, a gente vai, bota aqui, ó, os anos 60, né, a gente pode falar do surgimento
do preservacionismo. Né? Aquela ideia que eu acabei de falar, de que a natureza ela é nociva, tá? 1972, a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência ambiental da história. Que a gente já viu que não foi efetiva, né? Não foi efetiva. Mas ela, de certa forma, ela foi um marco importante, não é? Aí o que que acontece? Os anos vão passando, chegam os anos 80 a Guerra Fria vai entrando em decadência, né? A própria União Soviética ela vai passando por uma série de reformas que acabou gerando até o encerramento do país, né? Fragmentação em 15 repúblicas independentes, né? E nos anos 80, nesse cenário, nasce um outro movimento ambientalista, que é um movimento, digamos assim, mais moderado do que os preservacionistas, né? Se você parar para pensar, o preservacionismo ele é radical, porque ele fala a humanidade ela é uma praga, então se a humanidade é uma praga, ela não pode ocupar determinados espaços. É um discurso muito radical, né? Surge nos anos 80 um discurso menos radical e, consequentemente, consegue atingir muito mais gente, que é o discurso conservacionista. Esse discurso conservacionista é o que vai lançar bases para o conceito de desenvolvimento sustentável. Porque o discurso conservacionista fala o seguinte: olha, a sociedade ela pode coexistir pacificamente com a natureza. Aliás, e ela pode inclusive usar os recursos naturais, desde que ela garanta que as gerações futuras também tenham acesso a esses recursos naturais. Ou seja, a gente pode usar, mas a gente não pode esgotar. Nesse contexto, né, como eu disse, anos 1980, o surgimento do conservacionismo. O conservacionismo, que é justamente responsável pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Aí, galera, é importante dizer para vocês que quando se fala em desenvolvimento sustentável, além da possibilidade de usar os recursos naturais, garantindo que as gerações futuras tenham acesso a esses recursos, você tem ali um desenvolvimento que ele tem que ter um equilíbrio entre três pilares. O pilar econômico, né, o pilar ambiental e o pilar social. Tá? Esse é o tripé do desenvolvimento sustentável. Necessariamente, esses três pilares têm que ser contemplados para a gente dizer que houve, de fato, um desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Bacana? E aí, a gente tem um marco importante em 1992, com a Rio, também conhecido como ECO. Peraí. A Rio 92, também conhecida como ECO 92. Por que que essa conferência, a Rio 92, ela foi extremamente importante? Galera, imagina, 91, dezembro de 91, é o momento que acaba a Guerra Fria, oficialmente. A União Soviética deixa de existir. Havia uma grande euforia no mundo em relação ao que viria para frente, não é? Como um discurso de um mundo muito menos dividido, muito mais próximo, globalização ali a todo vapor. As rivalidades geopolíticas relacionadas a capitalismo e socialismo, elas sendo desintegradas. Então, fazia sentido a retomada desse debate ambiental e que o Brasil, inclusive, acaba sediando uma conferência, a maior até então, relacionada ao tema, e que justamente iria tentar estabelecer algumas regras para o desenvolvimento sustentável. Nessa Rio 92, se observou essas questões da economia, das questões ambientais, das questões sociais, o que poderiam ser desenvolvidos no futuro para
a sociedade se tornar mais sustentável, não é? Inclusive, naquela época, se estabeleceu as metas do milênio, que, de certa forma, inspiraram as ODS, não é? Só que ali a gente está falando no contexto dos anos 90. O documento final da Rio 92, inclusive, foi chamado de Agenda 21. A Agenda 21 era o que nós precisamos fazer no século 21 para conseguir tornar o mundo mais sustentável. Então, de certa forma, as bases das ODS, da Agenda de 2030, elas são lançadas ali em 92 no Rio de Janeiro, tá certo? Então, se estabeleceram uma série de metas, não é, a serem atingidas para a sociedade se tornar um pouco mais sustentável. E essa Eco 92 acabou, posteriormente, inspirando duas outras conferências. A Rio +10, que aconteceu em 2002, em Joanesburgo, na África do Sul, e a Rio +20, que aconteceu em 2012, no Rio de Janeiro novamente. Ambas conferências, Rio +10 e Rio +20, tinham como objetivo justamente pegar o que foi estabelecido na Rio 92, ver o que foi feito de bom, o que não foi feito de bom, o que pode ser ajustado. Essa era a ideia, tá? Essas duas conferências, infelizmente, não foram tão eficientes, elas não conseguiram atingir de maneira plena as suas metas, até porque houve um aumento significativo, né, depois de 92, depois dos anos 90, das rivalidades entre os países, das discussões entre grupo de países desenvolvidos, grupo de países em desenvolvimento, né, discordâncias em relação a como evoluir esse processo dos incentivos ao desenvolvimento sustentável. E talvez você esteja se perguntando, professor, em 2022 teve a Rio +30, não é? Porque se a gente seguir essa lógica, Rio +10, Rio +20, Rio +30 seria em 2022. Rio +30 não aconteceu, tá, pessoal? Ela foi pensada para acontecer aqui no Brasil em 2022, só que era ano eleitoral e o governo da época chegou à conclusão de que conferência ambiental em ano eleitoral não seria uma boa ideia, até porque nas falas do governo iria impactar ali todo o planejamento relacionado à própria eleição, tá? Então, o Rio +30 não aconteceu, o Rio +20 foi a última das conferências que debatia sobre o desenvolvimento sustentável, que foram retomadas, baseadas na Rio 92. E aí é importante dizer também que desde 1995, anualmente passou a ter as conferências das partes sobre mudanças climáticas. As famosas COPs. Beleza? Sendo duas as mais importantes. Em 1997, a COP 3, chamada de Protocolo de Kyoto. Professor, Kyoto não é com KY? Pode ser, gente, mas eu escrevi em português, tá? Em 2015, o Acordo de Paris. Gente, olha só. As conferências das partes sobre mudanças climáticas são conferências que pegam ali os dados do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC, e a partir desses dados vai falar, olha, como que está ali o aumento de carbono na atmosfera, como que está ali a previsão de aumento da temperatura média do planeta, né? Então, as conferências das partes sobre mudanças climáticas falam muito mais sobre aquecimento global. E aí, a ideia é propor ações para justamente reduzir esse crescimento da temperatura da Terra. Estima-se que até 2100 a temperatura da Terra fique de 1,5 a 2 graus mais alto do que hoje. Estima-se que hoje a temperatura média já ultrapassou 1 grau acima do que era na era pré-industrial. Ou seja, são estimativas, né, que são usadas como base para tentar evitar eventos extremos, como recorrência de tornados, furacões, grandes enchentes, né, grandes secas, que de certa forma estão muito associados ao debate de aquecimento global. Professor, mas eu acredito que aquecimento global é natural, que a interferência humana não é.
não é relevante. Gente, você pode até acreditar nisso, tá? Mas se você der uma observada, inclusive nos materiais que o edital de vocês sugere que sejam estudados, inclusive de defesa civil, você vai ver que o aquecimento global provocado pela humanidade é considerado sim, tá? Como presente, apesar das incertezas em relação ao tamanho dessa interferência, beleza? Então, assim, você quer ser cético, seja cético, mas na hora da prova você se converte, beleza? Porque no fundo, o que a gente quer é a aprovação. Beleza, pessoal? E aí eu coloquei aqui o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris como referências, por quê? O Protocolo de Kyoto ele foi o primeiro a estabelecer uma regra fixa de redução de emissões de carbono. Falava que todos os países desenvolvidos deveriam reduzir em 5% as suas emissões. E o Acordo de Paris é o acordo mais recente em relação a essa questão de emissões de carbono na atmosfera e que justamente estabelece metas individuais, né? Cada país vai ter sua própria meta de redução de emissão de carbono e essas metas elas devem ser atingidas até 2030, não é? Algumas metas são colocadas um pouco para depois, mas a ideia 2025 e 2030 já tiver tendo metas sendo atingidas. E nesse cenário, não é, de desenvolvimento dessas conferências ambientais, desses debates relacionados às questões naturais, sociais, econômicas, que nasce justamente a Agenda de 2030 das Nações Unidas. Não é que em 2030 vai ser criado um documento, tá? Na verdade, é uma agenda para o que a gente precisa melhorar até 2030 para se chegar à sustentabilidade. E aí tem justamente as famosas ODSs. Essas ODS são os famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são estabelecidos pela ONU e são 17 ODSs, né? Se você olhar direitinho, você vai ver que as ODSs elas vão ter relação com aqueles 3 pilares da sustentabilidade. Seja o pilar da questão ambiental, né? De conservação. Inclusive a palavra conservação é até melhor do que preservação se a gente estiver pensando em uso dos recursos naturais, tá? Até faz sentido falar em área de preservação a depender da situação. Por exemplo, se a gente está falando de uma área de risco, uma área de encosta, ela deveria ser uma área de preservação ambiental. Se a gente está falando de uma margem de rio, é uma área de tese de preservação que não pode ser mexida. Agora, por exemplo, um parque urbano. Um parque urbano vai manter ali algumas condições naturais, mas que vai ter um uso social, lazer, turismo, enfim. Então você vai ter ali uma ideia de desenvolvimento sustentável, de conservação. Quando você vai numa área onde tem muitas cachoeiras, né? O estado de Minas mesmo tem cachoeira pra caramba. Eventualmente um espaço, pode ser até uma área privada, mas que tem ali uma galera que vai cuidar o máximo possível para esse espaço não ser degradado e, claro, consequentemente conseguir movimentar mais a economia local. Mas você tem ali o pilar ambiental sendo observado, você tem o pilar social, né, a comunidade local sendo beneficiada de alguma maneira. Então, nesse contexto, você tem ali uma ideia de desenvolvimento sustentável, você tem uma ideia ali do conservacionismo, tá certo? Então, se você observar as ODSs, voltando aqui para o nosso slide, se você observar as ODS, as 17 ODS de alguma forma tem um desses 3 pilares ou mais de um dos 3 pilares sendo levados em consideração. Por exemplo, a ODS 1 fala de erradicação da pobreza. Olha só. A ODS 1 fala de erradicação da pobreza. Erradicação da pobreza tem a ver com estabelecimento de políticas públicas de melhoria de renda para a população, de garantia de que essa sociedade ela consiga de alguma maneira se qualificar para poder ter acesso a trabalho, né? Então, erradicação da pobreza está aqui na primeira. A segunda, fome zero e agricultura sustentável, grande desafio, né? Fome zero, levando em consideração que cada vez mais a produção de alimentos entra numa lógica de mercado e não necessariamente resolução dos problemas de alimentação, né? A gente olha mesmo para o Brasil, por exemplo, nosso país ele exporta alimentos, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, mas tem gente passando fome. Até porque se produz soja, muito mais do que se produz feijão, por exemplo. Enquanto a agricultura for muito mais associado ao comércio internacional do que às necessidades sociais, há um grande desafio nessa segunda ODS. E que, de certa forma,
Se a população tem mais acesso à renda, que seria a ODS 1, de certa forma, a ODS 2 acabaria sendo, é, 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 não sei se eu posso dizer irresolvida, mas pelo menos reduziria os danos dessa questão relacionada à fome. E quando se fala em agricultura sustentável, está se pensando justamente na ideia da produção agrícola ela poder acontecer no mesmo espaço por várias gerações seguidas, sem esgotamento do solo, sem esgotamento dos recursos naturais, né? Vamos lá, o DS3 fala em saúde e bem-estar, né? Que não fala, não é só em relação a tratamento de doenças, mas também em prevenção, né? Como que políticas públicas podem incentivar atividades físicas, como as políticas públicas podem melhorar o saneamento, aliás, saneamento que está um pouquinho mais à frente também, mas que de certa forma está associado à saúde, né? Porque saneamento tem a ver com questões de saúde também, não é? Esse ponto aqui, difícil para o nosso país, em educação de qualidade, é um ponto importante dentro pela sociedade, né? Sem educação de qualidade, como é que a gente vai perceber a existência de problemas? Lá nas aulas de defesa civil, por exemplo, uma das questões importantes, né, para se identificar uma situação de risco é o conhecimento de uma ameaça. Se você não sabe que está numa área ameaçada, como é que você vai conseguir criar políticas para poder se prevenir dessa ameaça, né? Então essa ODS 4 que fala de educação, ela é relevante em vários aspectos, muito além do que simplesmente decorar a fórmula para poder passar no vestibular, tá certo? Igualdade de gênero, ODS 5, esse ponto aqui em vários países é complicado, né? O Brasil mesmo é um país com muito problema relacionado a essa questão da igualdade de gênero. Hoje no Brasil, por exemplo, as mulheres gastam muito mais tempo estudando que os homens. Gastam não, né? Investem, melhor dizendo. Elas estudam mais do que os homens, mas ainda ganham salários menores do que os homens. É mais raro encontrar uma mulher no cargo de chefia do que um homem. Então, essa questão de igualdade de gênero, não só na economia, mas na questão política, enfim, em vários aspectos, é um ponto também lembrado aqui na ODS 5. E, claro, se a gente olhar, expandir para o universo, né, planetário, global, a gente vai ver lugares que têm esse ponto muito precários, como, por exemplo, quando a gente olha para o Afeganistão, né? Sobretudo depois do retorno do Talibã ao poder. Então, você tem ali uma dificuldade muito grande das mulheres em conseguirem, inclusive, ter acesso à escola, né? Então, realmente algo bem complicado. ODS 6, água potável e saneamento, né? Ponto importante também para a própria sobrevivência, né, da sociedade. O saneamento, de certa forma, tem a ver com saúde. A água potável também tem a ver com saúde, né? Mas essa é uma meta importante porque ainda hoje, sobretudo em espaços vulneráveis, há uma dificuldade considerável da sociedade ter acesso à água potável e saneamento. Ponto aqui de grande destaque dos últimos anos, né? Energia limpa e acessível. Energia limpa tem ganhado um certo destaque no Brasil, sobretudo quando a gente olha, né, o potencial de uso de energia solar, o potencial de uso de energia eólica no Brasil é muito grande. Mas o ponto acessível ainda está meio complicado, né? Por mais que a gente entenda que o investimento em placa de energia solar, por exemplo, é algo que a longo prazo traz retorno, a depender da renda da pessoa, ela não vai conseguir investir numa placa de energia solar, né? Então, essa questão de acessibilidade de energia limpa é importante. Ainda hoje o mundo usa combustível fóssil como principal fonte de energia, né? Os derivados do petróleo, sobretudo, mas o crescimento da energia limpa está sendo bem presente, sobretudo no cenário brasileiro, né? Nosso país é um dos grandes potenciais do mundo relacionado a isso. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. De certa forma, ele se encaixa muito, ele se liga muito ao ODS 1, né, da erradicação da pobreza. Notem que as ODSs elas se conversam muito, né? Elas se integram bastante, a depender do número da ODS, a depender do tema. Mas isso aqui está muito associado à ideia de conseguir fazer com que as pessoas tenham mais qualificação. Com isso, o crescimento econômico vem. Galera, hoje um dos principais problemas que o Brasil sofre, o Brasil enfrenta, é justamente a falta de qualificação da população. Existe um grande índice de desemprego estrutural no Brasil. Quando a gente fala de desemprego estrutural,
é o desemprego que afeta a população sem qualificação. Se você pegar, por exemplo, alguns empregos que não são muito, enfim, sonhos de consumo das pessoas, como, por exemplo, caixa de supermercado, repositor de estoque, gari, você vai ver muita gente querendo esses empregos, porque são pessoas que não têm qualificação e não têm muita escolha. Na outra ponta, serviços muito qualificados, às vezes falta a existência de profissionais para ocupar esses cargos. Então, se as pessoas menos qualificadas tivessem mais qualificação, esses cargos seriam ocupados de maneira mais facilitada e haveria uma tendência de crescimento econômico dessa sociedade, beleza? Então, e de certa forma impactaria na erradicação da pobreza. Então, de certa forma, o 8 está muito associado ao 1. Indústria, inovação e infraestrutura, não é? A ideia da indústria, inovação e infraestrutura está, de certa forma, associada ao 8, está associada ao crescimento econômico, ao pilar econômico da sustentabilidade, né? E principalmente quando a gente fala em formas de produção e de infraestrutura que também se encaixem naquela ideia do ambiental e do social. 10, redução das desigualdades. Essa que está associada a esses outros pontos que a gente falou, está associada a número 5, está associado a número 8, está associada a número 1, está associada a número 2. Né? Redução das desigualdades que, de certa forma, envolvem políticas públicas que dão mais possibilidades das pessoas se desenvolverem, né? Essa ODS 11, galera, ela é comentada várias vezes no documento lá de defesa civil. Então, de certa forma, ela está aqui na sala de atualidades, mas ela também entra num debate sobre defesa civil, que é a ideia das cidades e comunidades sustentáveis. A expansão urbana, se não for sustentável, ela gera uma série de problemas, ela gera uma série de vulnerabilidades, tá certo? Então, ODS 11 aqui, extremamente importante para o cotidiano das pessoas. Consumo e produção responsáveis. Essa ODS aqui ela vai trazer aquela ideia dos 3 R's que depois viraram 5 R's, né? Vou pegar só os 3 R's que são os originais, né? A ideia de reduzir, reutilizar e reciclar. Reutilizar, reduzir, reutilizar e reciclar. Aí depois tem o repensar, né? O recusar, enfim, foram inventando outros R's depois, mas esses 3 são os originais, né? Que estão justamente associados a essa ideia do produção e consumo responsável. Uma outra coisa interessante é que alguns produtos aqui no Brasil, inclusive, têm a ideia da logística reversa, né? De que o produto é utilizado, mas depois ele tem que voltar para o produtor. Vou dar um exemplo. Agrotóxico. Uma empresa que produz algum defensivo químico, algum agrotóxico, ela vai ter ali na embalagem, que vai ter uma série de especificações, né, para diminuir a chance de ruptura dessa embalagem, de vazamento desse material, mas vai ter ali as especificações, a distribuidora vai pegar essa embalagem, vai passar para frente, né, para o produtor rural que vai utilizar esse produto, mas para ele comprar mais, ele vai ter que levar a embalagem de volta para a distribuidora e essa distribuidora vai devolver a embalagem para o produtor, ou seja, é uma ideia de logística reversa, que o material ele vai, mas ele volta. Né? Em relação à pilha, lâmpada, enfim, medicamentos, aparelhos eletrônicos, existem algumas ideias, algumas políticas relacionadas a essa política reversa. Infelizmente, nem sempre é colocado em prática, né? Infelizmente, a sociedade ainda não está educada o suficiente para poder participar desse processo de logística reversa, mas está associado a essa ODS 12 de consumo e produção responsáveis. Ação contra a mudança global do clima, né, de certa forma está associado ao número 7, né, está associado à questão de uso de energia, à questão do desmatamento, né, que a gente poderia colocar. Vida na água está associada à preservação das espécies marinhas, lacustres, fluviais.
né, enfim, que tem a ver com manutenção de ecossistemas e tudo mais. Vida terrestre, aí já seria manutenção dos ecossistemas terrestres, né, em áreas florestais, desérticas, de savana, enfim. Paz, justiça e instituições eficazes, não é? Está associado a questões muito jurídicas, né, das pessoas terem acesso a direitos de fato, né, que esses direitos não sejam, enfim, violados de alguma maneira. E a ODS 17, parcerias e meios de implementação, que é a ODS que vai tratar sobre integração entre diferentes instituições e órgãos para garantir ali a implementação das políticas públicas que visam a sustentabilidade. Beleza, galera? Então, essa é a nossa primeira aula, a gente viu um geralzão relacionados aos ODS. Na próxima aula, a gente vai comentar alguns eventos atuais, né, que podem aparecer na sua prova sob a ótica das ODS, beleza? Valeu, bons estudos para vocês, até a próxima.